Graça e paz, amadas, bem-vindas a mais um devocional. Eu sou a Cláudia Santos e estarei compartilhando com vocês o capítulo 15 de Lucas. Nós sabemos que esse capítulo 15 de Lucas se trata de coisas perdidas. Nós sabemos que aqui no capítulo 15, os cobradores de impostos e os pecadores, eles iam até Jesus para ouvir Jesus. E os fariseus, os religiosos, eles criticavam Jesus. Eles sempre falavam que Jesus ele andava com pecadores. E também uma crítica também, que eles sempre diziam que Jesus ele estava sempre cercado por pecadores, por prostitutas. O que significa? Jesus ele quer um relacionamento com pecadores. Porque a partir do momento que um pecador se aproxima de Jesus, ele não continua da mesma forma. Se realmente ele quiser, ele desejar, ele ansiar por mudança, por transformação, Jesus é poderoso para estar mudando essa pessoa. Só que essa pessoa precisa o quê? Se posicionar. Essa pessoa precisa o quê? Se permitir ser transformado e mudado por Jesus. E o que significa? Que Jesus ele deseja de todos intimidade e relacionamento, porque ele se assentava à mesa com pecadores. E Jesus contou a parábola da ovelha perdida, dizendo que o homem tinha 100 ovelhas. O homem deixou 99 ovelhas bem protegidas e seguras, e saiu para encontrar uma ovelha só que havia se perdido. Ela estava correndo risco. Ela estava sozinha no deserto. Jesus se preocupou. E Jesus se preocupa com um filho que sai da igreja, que sai da congregação e vai atrás desse filho que está perdido, para protegê-lo. O pastor, quando encontra sã e salva a ovelha e traz para sua casa, depois que ele cuida dessa ovelha, que ele sara as feridas, aí sim ele leva novamente essa ovelha para o aprisco. E Jesus ele faz a mesma coisa com o filho que está perdido. E essa ovelha perdida se trata dos irmãos que estão há pouco tempo na igreja, ainda eles não têm um fundamento, ainda eles não estão alicerçados na palavra de Deus, e eles saem da congregação. E nesse caso, o pastor ele deve fazer o mesmo, ele deve ir até esse irmão e trazer novamente esse irmão para a congregação, para junto dele. E a parábola das 10 moedas se trata o quê? De um cristão que ele está dentro da congregação, ele está dentro da casa do Pai, mas ele não sabe de fato quem ele é. E nós precisamos o quê? Identificar, para sabermos, para poder estarmos também lado a lado dessa pessoa. Porque o que acontece? Essa pessoa está dentro da igreja, mas ainda ela não sabe de fato quem é o Pai. Ela precisa de um apoio, ela precisa de ser discipulada para ela saber quem ela é. Ela ainda não tem, ela não sabe quem ela é em Deus. Então, o pastor também deve se preocupar com essa dracma, essa moeda que se perde dentro da igreja, que está perdida dentro da igreja. Porque nem ela sabe, nem esse cristão que está perdido dentro da igreja, ele sabe que ele está perdido. Ele precisa o quê? Ser identificado para que possa o quê? Estar discipulando esse irmão, ensinando esse irmão, para que esse irmão ele possa se encaixar no corpo de Cristo perfeitamente. E a parábola do filho pródigo se trata de 2 filhos. O filho mais novo, ele foi e pediu para o pai parte da herança dele. E o pai, a parábola diz que o pai partiu entre os filhos a herança, tanto para o filho mais novo, para com o filho mais velho. E o que aconteceu? O filho mais novo, ele saiu de casa, ele gastou o dinheiro dele de maneira dissoluta, ele pecou, ele gastou com prostitutas, e ele chegou um tempo que ele gastou toda a herança dele,
e ele estava passando fome, passando necessidade. Ele pediu emprego para um fazendeiro e ele foi cuidar de porcos. E cuidando de porcos, ele pensou: eu estou aqui com fome, desejando comer comida de porcos. E lá na casa do meu pai, até os empregados têm o que comer. Até os empregados têm pão. Então ele se lembrou de quem era o pai dele e ele pensou: se eu voltar, quero voltar para casa e o meu pai pode me fazer como um dos seus empregados, porque ele sabia que o pai dele era bondoso, ele sabia quem era o pai dele. Então, o filho pródigo é o cristão que, apesar de saber quem é o pai, resolve sair da igreja. Esse nem adianta ir atrás, pois ele já sabe quem é o pai, ele já teve experiências com o pai. Esse cristão, ele só irá retornar se realmente ele quiser. Não adianta se o pastor usar a palavra, usar várias estratégias, argumentos, porque esse cristão, ele só vai voltar se realmente ele quiser, porque ele já teve experiências com Cristo. Então ele já sabe quem é o Pai. Então ele só vai voltar se realmente ele quiser. Então não adianta o pastor ir atrás dele. E o irmão do filho pródigo é o cristão que é hipócrita. Sabe aquele cristão que está dentro da igreja, da congregação, que ele está ali, é uma pessoa totalmente crítica, que critica tudo, mas ele finge que obedece a palavra de Deus. Ele somente finge. Finge se importar com o pai, mas não se relaciona intimamente com o pai e acha que a vida cristã é somente estar na igreja e trabalhar no reino. Nós percebemos que as três histórias, eles fazem festa quando a ovelha é encontrada, quando a moeda foi encontrada e quando o filho retorna para a casa do pai. E nós sabemos que existe festa no céu quando um pecador se arrepende. E quando essas pessoas, esses irmãos que saírem da igreja, elas retornarem, nós realmente precisamos fazer festas, né? Nós precisamos fazer festa na nossa igreja para essas pessoas, assim como é feita uma festa lá no céu, para estar devido o quê? A pessoa ter aceitado estar na presença de Deus. Nós devemos fazer o mesmo. E essa questão se trata o quê? De uma analogia. A festa que é feita no céu se trata de uma analogia da festa que é feita no céu quando a gente faz uma festa na igreja para o cristão. Então nós devemos ficar atentas. E quem nós somos? Nós somos a ovelha perdida, a moeda perdida, o filho pródigo, o irmão mais velho do filho pródigo. Quem nós somos? Nós devemos refletir nesta mensagem, saber qual desses irmãos, né, nós nos encaixamos. Que nós possamos saber de fato quem é o nosso Pai, a nossa verdadeira identidade, quem nós somos nele, para que nós possamos o quê? Ter relacionamento com o nosso Pai, estar na presença do nosso Pai e nos fundamentar na palavra de Deus. E Deus abençoe cada uma de vocês.